Pessoal, agora nós vamos falar sobre extinção do contrato, né? Extinção dos contratos administrativos, tá? Naturalmente, nós executamos um contrato e esses contratos, eles não devem durar para sempre. Inclusive, nós vimos um capítulo na nossa aula que trata sobre a duração dos contratos. Até existe a hipótese de você ter um contrato com prazo de vigência indeterminado, que é aquele contrato em que a administração pública é usuária de um serviço público para estar em regime de monopólio. Mas, naturalmente, os contratos têm um começo, uma execução e um final. Essa aqui é a ideia quando nós tratamos de contratos administrativos. Portanto, nós temos regras que dizem respeito à extinção dos contratos administrativos. E aqui em relação à extinção dos contratos administrativos, eu vou colocar aqui de forma bem genérica para vocês uma parte mais doutrinária. Essa daqui eu já acho bem difícil de cair em questão de concurso público, mas é só para que a gente tenha uma introdução. O contrato administrativo, ele pode ter uma extinção que nós denominamos de extinção natural. A extinção natural é aquela extinção que acontece em virtude da conclusão do objeto. Por exemplo, eu comprei uma caixa de lápis para a administração pública. A empresa foi lá, entregou a caixa de lápis, a administração pública fez o pagamento, acabou o contrato. Fechou isso aqui. Outra forma de extinção do contrato, aqui já naqueles contratos em que você tem um tempo de duração, é o advento do termo contratual. Essa forma de extinção é uma forma bonita de você dizer que acabou o prazo do contrato, né? Nós chamamos de advento do termo contratual, é simplesmente um meio bonitão de falar o seguinte, acabou o prazo. O contrato tinha um prazo de duração, esse prazo decorreu. Por exemplo, o contrato tinha prazo de duração de 5 anos. Deu 5 anos, acabou o contrato. Essa é a extinção natural. Existe também uma extinção relativa à impossibilidade de conclusão do objeto do contrato. Imagina que nós firmamos um contrato administrativo, mas infelizmente o contrato era para a construção de um quiosque e veio uma onda, um maremoto e varreu o calçadão. Não tem mais aquela área, virou só areia. Como é que você vai construir o quiosque ali se já era? O tal do calçadão desapareceu. Nós temos uma impossibilidade material de conclusão do objeto do contrato. Então, a material diz respeito aqui ao próprio objeto, que não tem como você concluir. Ou ainda, uma impossibilidade jurídica de conclusão do contrato. Por exemplo, a pessoa, um empresário individual, faleceu. Há uma impossibilidade jurídica de você concluir o contrato administrativo, tá? A gente só está começando aqui com a parte mais teórica, fiquem tranquilos que daqui a pouco nós vamos para a parte prevista diretamente na lei de licitações. Nós temos também a questão da anulação. A anulação acontece quando você tiver algum vício dentro do contrato. E aí deixa eu contar uma coisa para vocês. A nova lei de licitações agora exige que esse vício aqui seja insanável. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você estuda atos administrativos, existe todo aquele debate sobre correção de vícios, né, convalidação e etc e tal. A nova lei de licitação, ela torna a anulação como uma situação muito excepcional. A regra é não anular. Você só vai anular se, esse vício for insanável. 2. Existir um estudo que nós chamamos de estudo do impacto anulatório, ou seja, observar se essa anulação atende ao interesse público, porque não é para você sair anulando o contrato e ferrar toda a coletividade, por exemplo. Imagina um contrato relativo a fornecimento de merenda escolar. O contrato tem vícios insanáveis. Só que você anular esse contrato, você vai deixar crianças, e veja bem, em escolas públicas tem muitas crianças que dependem da merenda para ter o que comer. E aí, de repente, você deixa sem a merenda escolar. Então, o prejuízo para o interesse coletivo seria maior do que a manutenção daquele vício. Professor, mas aí vai deixar dessa forma? Não, você vai apurar as responsabilidades, mas não vai desfazer o contrato e prejudicar ainda mais o interesse coletivo. Então, a anulação na nova lei de licitações é algo bastante excepcional, inclusive nós vamos ter um tópico específico para falar só sobre essa questão. E aí, por fim, nós chegamos na extinção dos contratos administrativos. Essa extinção dos contratos administrativos pode ser uma extinção unilateral, aqui que nós começamos a chegar na parte importante para a gente. Essa extinção unilateral é uma prerrogativa da administração pública. Inclusive entra dentro das chamadas cláusulas exorbitantes. A administração pública pode extinguir de forma unilateral os contratos administrativos. Nós temos a extinção
amigável. Extinção amigável é aquela que acontece mediante acordo entre as partes. A lei de licitações dá uma ampliada nessa forma de acordo, porque ela coloca tanto o acordo, ela coloca conciliação como forma também de extinção do contrato, ela vai colocar aqui para a gente a mediação e etc. Então, o conceito de acordo dentro da lei de licitações, o conceito de extinção amigável, é um conceito mais ampliado, porque a lei de licitações ela passa a admitir aqueles métodos alternativos de resolução de conflitos. Coloca a conciliação, coloca a mediação, coloca o comitê de resolução de disputas como meio de resolver controvérsias eventualmente. Então, o conceito de amigável é ampliado. E aí, por fim, nós vamos ter a extinção decorrente de determinação. Essa extinção decorrente de determinação, você já deve estar habituado com a extinção da via judicial. Você vai lá e entra com ação judicial e o Poder Judiciário, por exemplo, determina a extinção do contrato. Mas a lei de licitações abriu também a possibilidade de você utilizar da arbitragem. Tá? Então é a via arbitral, mas tem que atender alguns requisitos legais para que ela possa ser utilizada. Tá? Ponto mais importante para a gente é essa parte aqui. Isso aqui é o que está literalmente na lei de licitação e é o que costuma cair bastante em questões de concurso público dentro das hipóteses de extinção dos nossos contratos administrativos. Vamos evoluir um pouquinho mais e vamos chegar agora no artigo 137 da lei de licitações. O artigo 137 fala para a gente o seguinte: constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa as seguintes situações. Nós já vamos analisar quais são essas seguintes situações. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o seguinte: o artigo 137 enumera para a gente as hipóteses de extinção do contrato. Ponto importante. Na antiga lei, isso era chamado de rescisão. O nome mudou para extinção. Muda alguma coisa na prática? Não, não muda alguma coisa. Tem até alguns pontos da lei de licitações que eles esqueceram de atualizar o termo, né? Então ainda continua aparecendo a expressão rescisão. Não tem problema, tá? Nós só passamos a utilizar o termo extinção porque o termo extinção é um termo mais jurídico, um termo mais amplo, né? Então por isso que acabaram alterando para esse termo. Mas não causa um grande impacto, mas é importante a gente saber. Para então que você possa ter a extinção de um contrato administrativo, a lei de licitações coloca genericamente para a gente dois requisitos. A motivação. Então você tem que chegar e esclarecer. Olha, qual que é o motivo dessa extinção do contrato? Então tem que ter a devida motivação. E tem que se observar, sempre que cabível, o contraditório e a ampla defesa. Imagina que a administração pública alega uma inadimplência da contratada. Tem que dar direito para a contratada de se defender, né? Então tem que observar a regra do contraditório e da ampla defesa. E o parágrafo 4º, ele ainda vai trazer para a gente mais um outro requisito. Ele fala o seguinte: os emitentes das garantias previstas no artigo 96 desta lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início do processo administrativo para o descumprimento das cláusulas contratuais. Professor, o que é essa regrinha aí que você está falando, que você está trazendo agora? Alguns contratos, eles podem ter uma seguradora. Lembra que nós temos lá, por exemplo, o contrato mediante seguro-garantia, e que a seguradora ela se encarrega de assumir a execução contratual no caso de extinção, no caso de inadimplência da contratada? Então veja o seguinte: eu sou uma seguradora. O contrato foi extinto, eu vou ter que arcar com a execução contratual. Então, opa, calma aí, eu tenho interesse sendo debatido aqui. Eu quero que vocês me comuniquem, porque se der problema, eu vou lá na empresa. Eu, inclusive, contei para vocês que eu dei até um exemplo do eu a garanto, né? Eu coloquei como exemplo. O meu irmão vai executar uma obra em determinado empreendimento, eu chego e falo, pessoal, pode executar com o meu irmão que eu garanto. Se ele fizer alguma coisa de errado, eu vou arcar com os prejuízos. Eu, inclusive, contrato uma empresa para concluir a sua obra. Esse é o tal do seguro-garantia. Mas veja, quando determinada pessoa chega e fala, teu irmão fez um negócio errado aqui, é meu interesse chegar lá e ver o que foi que ele fez de errado, porque eu vou ter que arcar com esse prejuízo. Então, por isso, nessas condições, a administração pública deverá notificar a seguradora em relação à instauração de procedimento destinado a apurar
eventuais inadimplências contratuais. Perfeito? Avançamos aqui e agora eu vou trazer para vocês as regras do artigo 137. Pessoal, seria bastante cansativo eu enumerar regra por regra e escrever no quadro. Então, por isso eu já coloquei diretamente a nossa figurinha e recomendo que você acompanhe junto com a nossa lei esquematizada ou com o PDF as hipóteses de extinção do artigo 137. O artigo 137, ele enumera para a gente uma série de hipóteses que, em boa parte, seriam imputadas à contratada ou então decorrentes de razão de interesse público. Teoricamente, guarde bem essa expressão que eu estou colocando, as hipóteses do artigo 137, caput, não são de culpa da administração pública. Teoricamente, essas hipóteses decorrem de caso fortuito ou força maior, de interesse público ou da inadimplência da contratada. Perfeito? Depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa ressalva. Então veja só que a primeira hipótese é justamente o não cumprimento ou o cumprimento irregular da execução do contrato. A empresa não cumpriu a execução contratual, cumpriu de forma irregular. Extinção do contrato, inclusive uma hipótese de extinção unilateral desse contrato. Outra hipótese, desatendimento das determinações. A administração pública chegou lá e falou, corrija isso aqui. Eles não corrigiram? Descumprimento da determinação pode ensejar então a extinção do contrato. Alteração social ou modificação da finalidade que restringe a capacidade da contratada de concluir o contrato. Cada empresa ela tem lá o rol, né, dentro do seu estatuto social da sua finalidade. Imagina que eu contratei uma empresa para fazer uma obra e ela altera o estatuto social dela e retira obras da sua atividade, do seu contrato social. Ela não pode mais atuar nesse setor. Isso inviabiliza a execução contratual e, consequentemente, pode ensejar a extinção do contrato. Falência, insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento, no caso do empresário individual, por exemplo. Vocês conseguem perceber como todas essas hipóteses aqui estão sendo imputadas ao contratado? Portanto, eu posso concluir aqui junto com vocês que as hipóteses enumeradas no artigo 137 não são, até aqui, de culpa da administração pública. Vamos avançar mais um pouquinho. Chegamos agora ao tal do caso fortuito ou força maior. Professor, o que é caso fortuito ou força maior? Caso fortuito ou força maior, essencialmente, são aqueles eventos da natureza ou de terceiros que impactam na execução do contrato, inviabilizando inclusive a execução desse contrato ao ponto de gerar extinção. Nós aplicamos aqui algo que nós chamamos de teoria da imprevisão. É um evento imprevisível, não tinha como a gente imaginar que iria acontecer. Imagina uma obra para a execução de determinado contrato administrativo, e aí foram lá, construíram alguns andares do prédio que seria construído e etc e tal, e de repente veio um terremoto. Esse terremoto derrubou todos os pilares e etc e tal. Isso geraria um custo gigantesco para corrigir isso. A obra estava quase pronta. Não dá para responsabilizar a empresa, porque no Brasil é difícil ter terremoto, né? Então o projeto nunca considerou um terremoto daquela magnitude. Então é uma situação realmente imprevisível que não tinha como a gente imaginar que iria acontecer. Não dá para... A administração pública também fica com um problema aqui por causa desse evento da natureza. E vamos supor que a administração percebe que não vai ter dinheiro, que não vai dar tempo, que isso, que aquilo. Inviabiliza a execução do contrato. Nós temos uma hipótese de extinção sem culpa das partes. Teoricamente, ninguém vai ser sancionado em virtude dessa extinção. É um evento alheio, ninguém deu causa. Atraso ou impossibilidade de licença ambiental. Alteração significativa do anteprojeto em decorrência da licença. Deixa eu explicar para vocês. Essas duas partes aqui são as duas partes, digamos assim, mais confusas da lei de licitações em relação às hipóteses de extinção. Nós vamos ver mais adiante que isso também vai ter um artigo falando sobre impossibilidade de obtenção da licença ambiental quando imputado à administração pública, que daí gera um direito do contratado de pedir a extinção. Então, teoricamente, aqui nós estamos tratando de uma hipótese em que essa não obtenção da licença ou decorreu de responsabilidade do contratado ou simplesmente não foi responsabilidade de ninguém. Porque às vezes acontece. Imagina que a administração quer fazer uma obra.
Para fazer essa obra, ela só teve o anteprojeto de engenharia, que é o que acontece no regime de contratação integrada. Aí estava lá que a empresa tinha que obter o licenciamento ambiental. Ela chegou no órgão ambiental, o órgão ambiental falou o seguinte, olha, para dar um licenciamento tem que mudar isso, 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 isso e isso. A empresa chega e entrega para a administração, olha, o pessoal lá da parte ambiental está dizendo que tem que mudar isso, 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 isso. A administração olha e pensa, se mudar isso não vai atender o nosso interesse. Então vamos extinguir esse contrato sem culpa das partes, tá? Mas não dá pra gente cravar. A questão de prova nem vai te perguntar de quem que é a culpa nesse caso, porque a lei de licitações não fala, ela só fala genericamente. Atraso ou impossibilidade de obtenção da licença ambiental, atraso na liberação das áreas decorrente de desapropriação, de servidão ou de desocupação. Aqui a lei não está dizendo quem é o responsável. Só está colocando genericamente. Mas eu mais ou menos deduzi quem é o responsável, porque daqui a pouco eu vou mostrar mais uma vez esse assunto adiante. Então segura aí se você ainda não entendeu o que eu quero dizer aqui. Olha outra hipótese de extinção. Razões de interesse público. Pessoal, razões de interesse público é o seguinte. Aqui tem que ser uma razão de interesse público de amplo conhecimento e que seja justificado nos autos do processo relativo à contratação. Como assim, professor, uma razão de interesse público? Olha, eu vou pegar um exemplo assim, ó. Caso fortuito força maior, gera extinção do contrato, né? Pode gerar extinção do contrato. Mas vamos pegar um caso da pandemia, que teve um caso fortuito força maior, mas esse caso fortuito força maior não inviabilizou a execução do contrato. Dava para continuar executando. Mas a administração pública sentou e foi olhar suas prioridades. E ela percebeu o seguinte, olha, nesse caso aqui, eu preciso usar o dinheiro para outras tarefas. E esse contrato não é mais uma prioridade. Então, não atende mais ao meu interesse público continuar com essa obra. Eu vou desfazer isso aqui para continuar executando. Veja, o caso fortuito força maior por si só não inviabilizou a execução contratual. Mas por uma questão de prioridade, de recurso e tal, aquele empreendimento não era mais interessante. Então eu tenho uma razão de interesse público, de amplo conhecimento e que acaba gerando esse tipo de extinção do contrato. Último ponto, tá? Eu já comentei com vocês, se a gente pegar o artigo 3º da 8666, o artigo 3º, ele chega e manda pra gente, da 866, da antiga lei de licitação, ele trazia que uma das hipóteses de desempate era você atender a reserva de cargos para pessoa com deficiência e reabilitado da Previdência Social. Só que isso não fazia o menor sentido, porque ele fala assim, ó, a reserva de cargos prevista em lei. Aí eu pergunto, tá, e se a empresa não atender reserva de cargos, ela pode ser contratada pela administração pública? Porque ela está descumprindo uma lei. Olha só que absurdo. A nova lei de licitações corrige esse problema. Ela coloca o cumprimento da reserva de cargos como critério de habilitação. Se a empresa não cumprir isso, ela nem mesmo é contratada pela administração pública. E se durante a execução contratual ela deixar de atender a reserva de cargos, isso aqui, inclusive, enseja a extinção do contrato, tanto para a pessoa com deficiência, quanto para o reabilitado da Previdência Social, como também para o menor aprendiz. Aquelas reservas previstas em lei devem ser cumpridas, tá? Percebam, a lei não diz quem é o culpado dessa extinção, mas olhando aqui, ou é o contratado, como não acontece nessa hipótese, nessa hipótese, nessa hipótese, nessa hipótese e nessas aqui, ou é caso fortuito, força maior ou interesse público, e tem essas duas aqui que não tem uma definição bem precisa de quem que seria o responsável. Perfeito? Vamos avançar mais um pouquinho e agora nós vamos chegar no parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 137 tem uma regra muito interessante, inclusive parte desse dispositivo nós já estudamos. Olha o que ele fala. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. Inciso 1, supressão por parte da administração pública de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite previsto na lei de licitações. O que eu estou chegando aqui? O que eu estou tratando nesse caso? Aqui nós vamos ver hipóteses em que a lei de licitações gera um direito ao contratado de exigir a extinção.
Aqui o que acontece? Foi feito um combinado com a administração pública e esse combinado não estava sendo cumprido pela administração pública. E o contratado fica pé da vida. Ele pega e fala o seguinte: olha, dessa forma eu não quero mais. Só que tem um probleminha. O contratado não tem cláusula exorbitante. Quem tem cláusula exorbitante é a administração pública. A administração que pode extinguir o contrato de forma unilateral. O contratado não pode. Então, para ele poder extinguir o contrato, tem que ser uma hipótese prevista em lei. Para ele chegar para a administração pública e esfregar na cara dela. Falou o seguinte: ó, vocês estão descumprindo a lei, eu não quero mais executar esse contrato. Ao ponto de que, se for o caso, ele vai pedir isso na justiça. Ele vai chegar lá no Poder Judiciário e vai falar: ó, a lei de licitações me dá direito de extinguir esse contrato, porque com essa empresa, com essa administração pública, eu não quero mais executar esse contrato. Então é um direito dele chegar e falar: ô, Poder Público, vocês estão de sacanagem with me? E aí exige essa extinção, se for o caso, até mesmo na via judicial. A lei de licitações enumera para a gente 5 hipóteses em que o contratado terá direito subjetivo à extinção do contrato. A primeira hipótese nós acabamos de avaliar. A primeira hipótese é o seguinte: a administração pública faz uma supressão das quantidades além, maior do que os limites previstos na lei de licitações. Já para adiantar para vocês, a lei de licitações ela prevê um limite de até 25% para supressão. Tá? Tem até um caso especial para aumento, mas para supressão o limite é sempre 25%. Tá? Então vamos supor o seguinte: era uma compra de 1.000 computadores. Aqui eu vou colocar em quantidades, mas a lei de licitações fala em valores, tá? Veja que ela fala assim, ó: supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor além do limite. Mas eu vou colocar um caso com um número mais fácil de a gente pegar. Tínhamos 1.000 computadores. Vamos supor que a administração pública reduziu para 700 computadores. Nós temos uma redução de 30% da quantidade. Nesse caso, o contratado pode chegar e falar: não, nesse caso aí eu não quero continuar não. Aí ela vai lá e pede a extinção do contrato. Tá? Então, supressão, além do limite admitido em lei, gera direito do contratado de ter a extinção do contrato administrativo. Segunda hipótese. Segunda hipótese está aqui, ó. Suspensão. Eu vou pular duas aqui, porque essas duas eu quero trabalhar depois. Eu vou tratar desse caso aqui, ó. Não liberação pela administração pública nos prazos contratuais de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, de fontes materiais naturais especificados no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração pública relacionados à desapropriação, desocupação de áreas públicas e obtenção do licenciamento ambiental. O que acontece aqui? Aqui é o seguinte: contratei uma empresa para fazer uma obra na minha casa. Aí eu combinei com a empresa o seguinte: vocês podem chegar, eu vou alugar uma casa, vou tirar as minhas coisas, vai sair eu e a minha família e vocês podem tocar a obra. Chegou no dia combinado, eu chego para a empresa e falo: poxa, a vida deu problema lá no aluguel da outra casa, não consegui desocupar. Aí eu vou precisar de mais uns dias. Passa mais esses dias, eu ainda não desocupei a casa. Passa mais uns dias, eu não desocupei a casa. Vai chegar uma hora que a empresa vai pegar e falar: ó, eu tenho outro serviço para fazer, eu não posso ficar esperando a sua boa vontade de sair da casa. E a mesma coisa agora trazendo para a administração pública. A administração pública fez lá e fez um combinado com a empresa contratada. O combinado é o seguinte: vamos executar essa obra. Eu só preciso aqui de 1 mês, porque é uma obra numa escola, e eu vou realocar esses alunos para outras escolas vizinhas. Chegou no dia marcado, a administração pública não liberou o local. Nós temos uma situação em que a administração pública não liberou nos prazos contratuais a área para execução, o local para execução, o objeto para execução dessa obra, serviço ou fornecimento. Vamos supor que seja alguma fonte natural, que está de propriedade da administração pública, fontes de materiais naturais especificados no projeto. Ou ainda imagina que o contrato prevê
que é responsabilidade da administração pública realizar as desapropriações, a desocupação das áreas públicas ou a obtenção do licenciamento ambiental. E a administração pública não conseguiu isso no prazo. Isso aqui também gera um direito, então, à extinção do contrato. Então, qual que é a segunda hipótese? A segunda hipótese é uma hipótese de não liberação. E essa não liberação é uma não liberação pela administração pública relativo à área local ou ainda objeto do contrato para execução do empreendimento. Ou ainda a obtenção de desapropriações, licenciamentos, etc. e tal, entra tudo nesse pacote aqui. Beleza, tratamos das duas primeiras hipóteses. Agora eu vou colocar uma linha e vocês já vão entender o porquê que nós vamos ter essa linha aqui. Porque nós vamos tratar agora de outras 3 hipóteses, tá? Hipótese número 3. Hipótese número 3. Ele pega e fala pra gente assim, ó. Suspensão da execução do contrato por ordem escrita da administração pública por prazo superior a 3 meses. A administração chega para a empresa e fala o seguinte, ó, dá uma segurada aí que está faltando um dinheiro aqui para a gente conseguir arcar com essa obra. Vou precisar de mais uns dias aí. Então, para um pouquinho essa obra, dá uma segurada aí. A administração pública pode fazer isso? Pode. O que ela não pode fazer é uma suspensão por um prazo maior do que 3 meses. Então, ela pode segurar por até 3 meses. Agora, mais do que 3 meses contínuos, ela não pode executar. Ok, mas vamos supor o seguinte, a administração pública sabe que ela não pode segurar mais do que 3 meses. Aí o que ela faz? Ela dá uma segurada nos dias, libera a obra. Dá uma segurada, libera a obra. Dá uma segurada, a empresa vai lá e faz uma parte e para. Faz outra parte e para. Faz mais um pouquinho e para. Cara, isso é um saco e vai gerar um custo bastante grande de execução dessa obra. Então nós temos aqui uma situação em que nós vamos ter, de acordo com a lei de licitações, repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório da indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outros previstos. Mesmo que a administração vá arcando com o custo de continua, mobilização, desmobilização, ainda assim a empresa tem direito de solicitar a extinção do contrato. Então, hipótese número 3, nós estamos diante de uma situação em que nós temos repetidas suspensões. De forma mais simples, se você quiser esquematizar aí o assunto, é o seguinte. Aqui em cima, deixa eu só terminar de escrever aqui. Mas, né, na verdade ele não bota mais, ele bota a partir de, né? Totalize 90 dias úteis. Então deixa eu apagar esse mais aqui. E nós estamos diante de uma situação de 90 dias úteis. Tá? O quadro deu uma travada aqui. 90 dias úteis é a totalização. Qual que é a diferença das duas hipóteses? A hipótese do inciso anterior, você tem uma suspensão contínua. O inciso de baixo, você tem suspensões intercaladas. Então, se você suspender por 3 meses direto, pode pedir extinção do contrato. Se você suspender por uns dias, volta, uns dias, volta, uns dias, volta, uns dias, volta, e vai somando esse um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e dá 90 dias úteis, ele também tem direito à extinção do contrato. Quinta e última hipótese, essa aqui inclusive nós já vimos lá nas cláusulas exorbitantes, é aquela situação do atraso no pagamento devido pela administração pública por um prazo superior a 2 meses. Qual que é a situação aqui? Atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos de parcelas ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Aqui a administração pública não pagou a empresa no prazo. Inclusive é aquela situação da restrição, a oposição, da exceção do contrato não cumprido, né? Atrasos
nos pagamentos devidos pela administração pública por um prazo que seja superior a 2 meses, tá? Até 2 meses ele tem que aturar o atraso. Se superar o prazo de 2 meses, aí ele pode pedir a extinção do contrato. Essas 3 hipóteses aqui de baixo possuem algumas características que nós vamos observar, destrinchar a partir de agora, tá? Primeira regrinha que você tem que guardar dessas 2 hipóteses aqui de baixo. Elas não se aplicam sempre. Por quê? Porque essas 3 hipóteses, primeiro, não são aplicáveis em situações de calamidade pública ou ainda grave perturbação da ordem ou ainda situação de guerra. Tá? Se você entrar nessas situações aqui excepcionais, mesmo atraso superior a 2 meses, mesmo as suspensões, as contínuas suspensões e etc. e tal, não vão gerar direito à extinção. Tá? Então, primeiro ponto que nós vamos colocar aqui. Outro ponto. Isso aqui não se aplica se esses atrasos ou essas suspensões decorrerem de um ato ou de uma contribuição do contratado. Ou seja, o contratado deu causa ou participou da causa dessas situações. Vamos supor o seguinte: a administração pública teve que pedir para suspender a execução por algo que o contratado deixou de fazer. A administração pública atrasou o pagamento porque ele não apresentou determinado documento. Então é um ato dele, é um ato que ele contribuiu. Aí ele não pode também ir lá chorar e pedir a extinção do contrato. Segunda regra que eu tenho que trazer aqui para vocês. Muitas vezes, na maioria dos contratos administrativos, você tem valores muito elevados. E aí imagina que você é dono de uma grande empreiteira. A administração pública está atrasando o pagamento. Aí vamos supor que esse contrato é um contrato de uma obra bilionária. 1 bilhão de reais. Imagina a quantidade de dinheiro que a gente está falando. Imagina que você é dono da empresa que venceu a licitação para essa obra de 1 bilhão de reais. E a administração pública, de repente, mandou suspender a execução do contrato por um prazo maior de 3 meses. Eu pergunto, você vai chegar lá para a empresa e vai pedir para suspender, para extinguir o contrato? Vai chegar para a administração pública, não quero mais esse contrato. Cara, tu vai abrir mão de um contrato de 1 bilhão de reais? É óbvio que não. O que a empresa pode fazer? Ao invés de pedir a extinção do contrato, a empresa chega para o poder público e fala o seguinte: ô administração, é o seguinte, eu quero continuar a executar esse contrato, mas vocês estão me atrasando e etc e tal. Vamos fazer o seguinte combinado. Vamos suspender o cumprimento das minhas obrigações até a normalização das condições do contrato. Então vamos lá, se é por causa de atraso no pagamento, vamos suspender a execução do contrato até que vocês consigam me pagar. Quando vocês me pagarem, aí a gente continua a executar esse empreendimento. É uma coisa que acontece, inclusive, com bastante frequência, tá bom? Então essas aqui são as regras relativas ao direito do contratado à extinção do contrato. Olha só, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Vocês conseguem perceber que todas essas hipóteses aqui, quem deu causa foi a administração pública? Pois é, isso aqui tem um nome. O nome dessas hipóteses aqui, tecnicamente falando, isso aqui é o denominado fato da administração. O fato da administração é alguma ação ou omissão do poder público relativo diretamente àquele contrato. Quando a gente estudar a teoria da imprevisão, vou explicar melhor isso aqui para vocês. Então, as hipóteses que geram direito subjetivo do contratado a solicitar ou exigir a extinção do contrato, ou, quando possível, optar pela suspensão das condições de fornecimento, são denominadas de fato da administração, que são regras imputáveis à administração pública e que atingem diretamente o contrato. Veja, é a administração que suprimiu os limites. É a administração que não liberou a execução, o local para execução. É a administração pública que pediu para suspender. É a administração pública que fez repetidas suspensões. É a administração pública que teve um atraso
no pagamento devido. Isso é um fato da administração pública, a responsabilidade aqui é do poder público. Por isso que eu comentei com vocês que muito provavelmente essas hipóteses aqui, ó, de atraso na liberação das áreas e atraso em impossibilidade de obtenção de licenciamento, seriam hipóteses que não seriam de culpa da administração, porque as hipóteses de culpa da administração pública já estão enumeradas naturalmente no artigo 137, parágrafo 2º, que são as hipóteses de fato da administração pública. Podemos avançar com isso aqui e vamos agora para o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz para a gente o seguinte: as hipóteses de extinção, a que se refere os incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 2º desse artigo, observarão as seguintes disposições. Não serão admitidas em caso de calamidade pública. Essa é uma regra que nós já colocamos no quadro. Em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, bem quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha participado ou do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da linha D, do inciso 2 do caput do artigo 124 da Lei de Licitação. Vamos resolver uma questão acerca desse assunto? Olha só. Pouco tempo após celebrar contrato com o município Betna, a sociedade empresária ZZ foi surpreendida com uma ordem escrita da administração pública suspendendo o referido contrato. Após consultarem o ADEVA, foi corretamente informado aos dirigentes da sociedade empresária, consoante a Lei 14.133, a administração agirá de modo ilícito ao suspender unilateralmente o contrato administrativo. Pessoal, é ilícito a administração pública suspender a execução do contrato? Não. É uma prerrogativa da administração pública. A administração pode naturalmente suspender o contrato, porque ela tem aqui, como cláusulas exorbitantes, a faculdade de alterar o contrato, isso, aquilo e aquilo outro. Então a administração pública pode pedir para suspender a execução do contrato, e aqui não tem nada de errado. Que não pode suspender por tempo demais, mas suspender genericamente a administração pode. Veja que a questão só falou que a administração pública suspendeu o referido contrato por ordem escrita, não diz o prazo, só tem essa regra. Letra B. Tem a faculdade de suspender unilateralmente o contrato pelo prazo que entender conveniente, não podendo ser oposto qualquer óbice por ZZ. Olha só, ela pode suspender unilateralmente pelo prazo que entender conveniente? Não, pelo prazo que entender conveniente, não. Porque se passar de 90 dias, se passar de 3 meses ou de 90 dias úteis, ele pode pedir a extinção. Então, nada disso. Tem a faculdade de suspender unilateralmente o contrato, mas ZZ tem direito à sua extinção se a suspensão se estender por prazo superior a 3 meses. Opa, aqui sim é uma hipótese que gera direito à extinção do contrato, ou a suspensão do cumprimento das obrigações, se ele assim entender. Tem a faculdade de suspender unilateralmente o contrato, mas ZZ tem direito à sua revisão se a suspensão se estender por prazo superior a 4 meses. Pessoal, assim, ó, a revisão, se for o caso, ele tem direito independente do prazo de suspensão. Se essa revisão gerar um custo extra para a contratada, a administração pública tem que recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Tem que rever as cláusulas econômico-financeiras. O contrato ele tem que ficar equilibrado. Se a suspensão do prazo prejudicar o contratado, inclusive, na verdade, a lei de licitações prevê que essas suspensões elas automaticamente já geram revisão de prazo. É automático. Suspendeu a ordem escrita da administração pública, não precisa nem de aditamento, nem se aplica o aditamento nesse caso. Simplesmente a administração suspendeu, já é automático, já adia o prazo para conclusão. Isso é automático, a própria lei de licitação prevê essa regra. Então ele tem direito, e se houver alguma parte financeira, ele também vai ter direito a essa revisão. Tem a faculdade de suspender unilateralmente o contrato, com suspensão de pagamentos por até 30 dias, reiniciando os pagamentos após esse período, né? Não existe essa regra de 30 dias, a administração pode suspender, e se for superior a 3 meses ou 90 dias úteis, no caso de repetidas suspensões, ele vai ter direito à extinção ou optar pela suspensão do cumprimento das obrigações. Gabarito letra C nesta questão. Vamos avançar mais um pouquinho, tratando ainda das hipóteses de extinção. Roda a vinheta e já voltamos para continuar.